Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus traga paz, livramento, saúde, prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo dentro dos seus lares, sobre as suas vidas, sobre a vida dos seus entes queridos, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, irmãos, o que nós mais fazemos na nossa vida, né, diante do Senhor, é pedi-lo. Pedir e pedir para que Deus faça isso, Deus faça aquilo, né? E Deus, na sua infinita misericordiosidade, nos atende, né? Mas muitas das vezes, né, nós pedimos algo, né, e aquela coisa não acontece. Será por quê? Será por que aquilo não acontece? A Bíblia nos explica isso. Muitas das vezes é por causa da nossa desobediência, da minha desobediência, da sua desobediência, que as coisas às vezes não vêm, que as bênçãos de Deus às vezes não vêm sobre a nossa vida, né? Se você olhar comigo na palavra, no livro de Josué 6, eu não vou ler, você vai ver que Deus manda Josué e a tribo de Judá e de Israel, né, conquistar Jericó, né? Deus já estava dando Jericó nas mãos do povo de Israel, e assim foi feito. Porém, Deus mandou o que? Para que não se levasse nada daquela cidade, né? Para que não se levasse nada, para que tudo aquilo fosse destruído, porque aquilo ali era um anátema. O que significa anátema? Maldição. É uma coisa que traria maldição sobre a tribo de Israel. Mas infelizmente, né, aqui no capítulo 7 de Josué, nós vamos ver falar assim, ó: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmim, descendente de Zebadi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que ficava a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram, mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e matarem uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Você vê, meus irmãos, depois da conquista de Jericó, né? Né? Deus havia mostrado a cidade de Ai para Josué, que era uma terra próspera. Então Josué decidiu tomar essa cidade, porque era uma promessa do Senhor.
Só que, por causa da desobediência desse homem, Acã, né, que desobedeceu a ordenância do Senhor, né, o exército de Israel, quando foi atacar essa cidade de Ai, né, foi um Ai mesmo, né, quer dizer, perderam a batalha. E isso desanimou o povo, né, desanimou o povo, e o povo ficou se perguntando, né, por que, Senhor? Nós obedecemos os seus mandamentos, nós fizemos isso ou aquilo, por que isso não aconteceu sobre as nossas vidas? Por que o Senhor não nos deu a vitória? Eu quero dizer para mim e para você, meus irmãos, que através desta palavra, muitas das vezes é o que acontece sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o que acontece sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, né, nós pedimos, nós oramos, nós jejuamos, ou seja, nós temos todo aquele ritual com o Senhor, mas nós não, muitas das vezes nós não obedecemos o que Deus está nos mostrando, nos falando, nós não vigiamos, né? É como se diz aquela expressão, às vezes nós passamos os bois na frente dos carros, né? Como diz aquela expressão, né? Então, por isso, irmão, muitas das vezes as coisas não acontecem e a gente fica se lamentando, meu Deus, pô, meu pai, eu tô jejuando, meu pai, eu tô orando, meu Deus, eu tô meditando a tua palavra, eu tô fielmente na igreja, com o Senhor certinho, eu cumpro meus votos, os meus dízimos, eu peço ao Senhor, eu tô clamando ao Senhor, mas a minha bênção não vem. A minha cura não vem, a cura do meu ente querido não acontece, a minha prosperidade, eu não consigo me prosperar, eu não consigo arrumar minha casa, eu não consigo isso ou aquilo, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado? Muitas das vezes, meu irmão, uma coisa que nós cometemos lá atrás, né? E não nos arrependemos. É uma coisa que nós fizemos lá atrás, né? E não pedimos perdão a Deus daquilo que nós fizemos lá atrás, né? Aí com isso nós damos brecha para o inimigo agir. E não há oração, não há jejum, não há nada que eu e você possamos fazer que venha consertar isso. Somente se nós arrependermos e voltarmos lá atrás e nos arrependermos do que fizemos, né, e obedecer a palavra de Deus, que as coisas voltarão a acontecer. Mas infelizmente, eu tenho que falar isso, porque é verdade, eu não posso ficar inventando palavras só para te alegrar ou me alegrar. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto por aí, não. Nós temos visto vitórias, mas a maioria das vezes nós temos visto derrotas atrás de derrotas. Você vê que às vezes nós estamos nos ministérios, Deus tem falado conosco, ó, eis que eu vou fazer isso, eis que eu vou te prosperar, eis que eu vou fazer isso ou aquilo. Mas às vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque Deus volta atrás? Não, nós é que recuamos. Nós é que desobedecemos a santa palavra, os mandamentos de Deus. Foi o que aconteceu aqui, né? Acã cometeu este pecado, né? Cometeu este pecado. Deus deu a ordenância, quando vocês tomar Jericó, vocês não pegam nada. Que isso tudo é anátema. Anátema, maldição. Isso tudo é maldição, vocês não pegam nada. Então, ele desobedeceu, ele achou muito bonito aqueles tecidos, aquelas coisas de ouro e tal, e escondeu dentro da sua barraca. Escondeu. Aí o que aconteceu? A maldição veio sobre a vida dele, ele perdeu a vida, pessoas da família dele perdeu a vida, o exército de Israel perdeu,
perdeu muitos homens na batalha, né? E ficaram completamente desolados, desacreditados. Então, muitas das vezes é o que acontece sobre a nossa vida. A maioria das vezes é o que acontece. Outras vezes não, outras vezes as coisas não acontecem pela vontade de Deus. Nós também temos que entender isso. É pela vontade de Deus. Nós pedimos a Deus alguma coisa e às vezes Deus não faz porque é pela vontade dele. Ele é dono, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas a grande parte das coisas, a grande maioria das vezes, é por desobediência. Será que nós temos que entender isso? Você tem que entender isso, eu tenho que entender isso. Mas, nos dias de hoje, nós estamos tão focados nas coisas carnais que foi colocado um tampão nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, sobre a nossa mente, que nós não conseguimos enxergar, nem ouvir, nem pensar o que Deus está falando. Nós não damos ouvido às coisas de Deus. E depois que as coisas ruins vêm sobre a nossa vida, nós chegamos e reclamamos com Deus. Cobramos de Deus, oh Deus, por que isso? Por causa aconteceu isso? Por que está acontecendo isso dentro da minha casa, na minha vida, no meu ministério, na minha família, sobre a minha vida? Isso acontece com você, isso acontece comigo, irmãos. Porque desobediência, a maioria das vezes, grava bem essa palavra, desobediência. Desobediência da nossa parte. Aí as coisas não acontecem. As coisas acontecem tudo ao contrário. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós damos brecha para o inimigo agir. Se você e eu, se nós queremos ser uma bênção na mão do Senhor, nós temos que mudar o nosso jeito, irmãos. Por enquanto ainda há tempo. Por enquanto ainda há tempo de mudar. Há tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos, os nossos olhos para as coisas do Senhor. Há tempo para nos atentarmos ao que o Senhor está nos passando através dessa mensagem. Mas muitas das vezes nós não damos ouvidos. O pregador está ali pregando, está ali falando, está transmitindo algo de Deus e as pessoas não estão nem aí. Ainda mais agora com as festas, né, de finais de ano. Agora que é pior ainda. As pessoas estão com a cabeça só na viagem, só nas férias, nos descansos. E desfoca ainda mais de Deus. Completamente de Deus. Aí depois que as férias acabam, né, aí volta todo rebentado, né, todo machucado, espiritualmente dizendo, todo destruído, e vem o Senhor, eu te servi, eu fiz isso, Senhor, por que está acontecendo? Deus vira e fala, você é desobediente. Você é desobediente. Presta atenção, não estou falando que é proibido você tirar férias, não. Que é proibido você viajar, que não é proibido você divertir, não. O que Deus não quer, eu vou repetir várias vezes, é que eu e você venhamos colocar essas coisas que são passageiras na frente dele, acima dele. Você está entendendo? Mas parece que toda vez que a gente avisa, a gente vai falando, as pessoas não escutam, fazem coisas totalmente ao contrário. Por isso que só vão se afundando cada vez mais, só vão se destruindo cada vez mais e acham
que estão tendo um relacionamento sincero com Deus. Tá vivendo no engano. Tá vivendo no engano. Se eu e você achamos isso, nós estamos vivendo no engano. Eu espero que essa palavra tenha atingido você, o seu coração. Eu espero que você venha dar ouvidos a essa palavra. Não é a mim, não. É a essa palavra. Você venha dar ouvido à palavra de Deus. Para que Deus venha a nos abençoar. A minha vida também. A minha vida também está em risco. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.